Você já teve aqueles dias em que tudo parece desabar? Onde o silêncio de Deus soa quase como abandono, e você se pergunta se suas orações estão de fato chegando a algum lugar. Eu sei como é essa sensação. É um peso no peito, uma solidão que parece não ter fim. Mas hoje eu quero te contar uma história. Não é uma história de contos de fadas, mas a história real e simples de uma mulher chamada Ana. Uma mulher como eu e você, que vivia com o coração cansado, exausto pelas batalhas da vida, mas que ainda assim teimosamente orava. E foi justamente no silêncio mais profundo, quando ela achava que estava completamente sozinha, que o céu decidiu responder da forma mais inesperada. Fique comigo, porque essa história pode ser a resposta que você também está esperando. A rotina de Ana começava antes mesmo do sol pensar em nascer. Todos os dias, pontualmente às 5 da manhã, o despertador tocava e ela se levantava. Não havia tempo para preguiça ou para lamentações. A casa precisava de ordem, os filhos precisavam de cuidado e o trabalho a esperava. Ela fazia tudo, dia após dia, sem reclamar para ninguém. Era a sua obrigação, a sua luta. Mas por dentro, algo estava se apagando lentamente. A chama que antes aquecia sua alma estava virando uma brasa fraca. Seu marido, o homem que prometeu estar ao seu lado para sempre, a tinha deixado. Sozinha, ela enfrentava o peso dobrado das responsabilidades, e suas forças, que pareciam inesgotáveis, agora diminuíam a cada novo amanhecer. A fé, aquela fé vibrante que sempre foi sua fortaleza, seu escudo, agora parecia apenas um fio frágil, prestes a se romper a qualquer momento. Mas Ana tinha um segredo. Em vez de gritar sua dor para o mundo, em vez de se afundar na amargura da reclamação, ela dobrava os joelhos. Todas as noites, sem exceção, quando a casa silenciava e seus filhos dormiam, ela se ajoelhava ao lado da cama. Muitas vezes as palavras não saíam, apenas as lágrimas rolavam quentes pelo seu rosto cansado. E em meio aos soluços ela sussurrava a mesma prece: Senhor, eu não aguento mais. Eu estou no meu limite, mas se o Senhor ainda estiver aí, por favor, fala comigo. Me dá um sinal, qualquer coisa. Ela não pedia riqueza, não pedia uma vida fácil. Ela pedia apenas para saber que não estava sozinha naquela imensidão de silêncio. As semanas se arrastavam e cada dia parecia uma cópia do anterior. A resposta que Ana tanto buscava não vinha. O silêncio de Deus era ensurdecedor. Nenhum milagre espetacular acontecia. Nenhuma resposta audível ecoava em seu quarto. Nenhuma mudança visível em suas circunstâncias. O marido não voltava, as contas não diminuíam, o cansaço não passava. Para qualquer um que olhasse de fora, parecia que suas orações não passavam do teto. Ela começou a se perguntar se talvez estivesse falando sozinha todo esse tempo. A dúvida, como uma erva daninha, tentava fincar raízes em seu coração já tão machucado. Mas, por algum motivo, aquele fio de fé, por mais frágil que fosse, se recusava a se romper. Ela continuava a sussurrar sua prece, mesmo sem esperança. Até que, numa tarde cinzenta e chuvosa, daquelas que deixam a alma um pouco mais melancólica, Ana estava no ônibus, voltando para casa depois de mais um dia exaustivo de trabalho. Seus olhos estavam pesados, o corpo moído pela rotina implacável. Ela olhava as gotas de chuva escorrendo pela janela, cada uma parecendo levar um pouco da sua energia. E ali, sentada em meio ao barulho do motor e das conversas alheias, em um silêncio que era só dela, ela fechou os olhos e sussurrou, quase sem som, o nome que era seu último refúgio: Jesus. Não foi uma oração elaborada, não foi um pedido. Foi apenas um suspiro, um chamado vindo do lugar mais profundo da sua alma. E foi exatamente nesse instante, nesse sussurro quase inaudível, que algo diferente aconteceu. Algo que mudaria tudo. Uma mulher desconhecida sentada ao seu lado, que até então parecia absorta em seus próprios pensamentos, virou-se para ela. Com um olhar gentil e sereno, ela tocou levemente no braço de Ana e disse com uma voz suave: Moça, me desculpe, eu não sei por que estou fazendo isso, nem sei o que você está passando, mas eu senti no meu coração que precisava te dizer uma coisa. Deus está cuidando de você. Ele não te esqueceu. Naquele momento, o mundo de Ana parou. As palavras daquela estranha atravessaram seu peito como uma flecha de luz. Ela não conseguiu se conter. Ali mesmo, no meio do ônibus, ela desabou em um choro profundo. Mas não eram mais lágrimas de dor ou desespero. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de reconhecimento. Aquilo não era uma coincidência. Era Deus. Era a resposta que ela tanto pediu, entregue da forma mais simples e humana possível.
A partir daquele encontro no ônibus, algo fundamental mudou dentro de Ana. Os problemas externos não desapareceram magicamente. As contas continuavam a chegar, o cansaço ainda existia e a ausência do marido ainda era uma realidade. Mas a Ana que enfrentava tudo isso não era mais a mesma. Ela agora carregava uma certeza inabalável no coração. Ela não estava mais sozinha. Aquela sensação de abandono que a consumia foi substituída por uma paz que ela não sabia explicar. Os dias seguintes foram diferentes. Suas orações, que antes eram marcadas pelo desespero e pela angústia, agora eram conversas serenas, cheias de confiança. Ela começou a sorrir de novo, um sorriso genuíno, que não dependia das circunstâncias. Essa força recém-descoberta começou a transbordar. Ana passou a observar as outras mulheres em sua igreja, em seu bairro, e a reconhecer nelas a mesma dor que um dia sentiu. Ela se aproximou, ofereceu um ombro amigo, uma palavra de conforto, e começou a contar a sua história. A história do dia em que Deus a escutou no silêncio de um ônibus. Ela não contava com orgulho, mas com humildade, como quem compartilha um pão precioso. E cada vez que ela falava, algo acontecia. Alguém se sentia tocado. Uma lágrima de esperança escorria no rosto de outra mulher. Sua dor, transformada em testemunho, agora se tornava semente de fé no coração de outras pessoas. Ela percebeu que sua luta não tinha sido em vão. Ela estava sendo usada para curar outros. 6 meses se passaram desde aquele dia chuvoso. Ana continuava sua jornada, agora com a fé renovada e um propósito claro. Então, em uma manhã comum, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz lhe oferecia uma oportunidade de emprego. Não era qualquer emprego. Era uma vaga em uma empresa que ela sempre admirou. Uma posição que ela jamais imaginaria, em seus sonhos mais ousados, ser capaz de conquistar. O salário era melhor, o ambiente era mais acolhedor. O trabalho era algo que ela amava fazer. Foi um choque. Ela mal conseguia acreditar. Enquanto ouvia os detalhes da proposta, ela entendeu. Aquilo era mais do que uma boa sorte. Era mais do que uma simples vaga de emprego. Era Deus dizendo de forma clara e inconfundível: eu escutei cada oração, cada lágrima, cada sussurro. Eu estava com você o tempo todo preparando o caminho. Hoje a vida de Ana não é perfeita. Ela não tem tudo o que quer e talvez nunca tenha. Mas ela tem algo infinitamente mais valioso. Ela tem tudo o que precisa. E o mais importante de tudo, ela tem a sua fé completamente restaurada. Uma fé que não se abala com as tempestades, porque ela sabe, por experiência própria, que o sol sempre volta a brilhar. Ela aprendeu que os milagres de Deus nem sempre são grandiosos e espetaculares. Às vezes, eles vêm no sussurro de um estranho, na força para levantar mais um dia e, finalmente, na porta que se abre quando a gente menos espera. Essa história não é apenas sobre a Ana. Essa história é para você. Você que talvez esteja agora orando no escuro, sentindo que suas palavras se perdem no vazio. Você que está cansado de lutar e pensa em desistir. Eu quero que você saiba com toda a certeza do meu coração. Deus escuta. Ele ouve cada palavra, vê cada lágrima. Mesmo quando tudo parece calado, quando o céu está em silêncio, Ele está agindo nos bastidores, movendo as peças, preparando o seu milagre. Não desista. Continue orando. Continue confiando. A sua resposta está a caminho. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir uma palavra de esperança hoje. Vamos espalhar essa luz. Aqui é o canal Vida Nova na Fé. O lugar onde histórias se tornam sementes de fé. Muito obrigado por assistir e que Deus abençoe imensamente a sua vida. Não se esqueça de se inscrever e nos seguir para mais histórias como esta. Até a próxima.